nós demoramos muito tempo para construir essa metodologia, porque nós começamos a atuar no Aeroporto Internacional de Guarulhos desde a nossa fundação em 98, quando a Infraero e a Polícia Federal solicitavam a nossa ajuda para que a gente atendesse pessoas que tinham retornado da Europa, que não tinham dinheiro para voltar para os seus estados de origem, muitas de Goiás, né? Então a gente não conhecia exatamente o que era isso. Ao mesmo tempo, algumas mães nos procuravam para saber das suas filhas que tinham ido para a Europa e não tinham dado mais notícia, né? Então a gente foi compreendendo o tráfico de pessoas e aí participando de Fórum Social Mundial em Porto Alegre, com outras ONGs e atuando no aeroporto e adquirindo conhecimento, tá? Nós começamos a trabalhar de forma mais profunda no enfrentamento ao tráfico de pessoas. O primeiro trabalho nosso foi o apoiado pela PARC Jovem América, um trabalho que nós saímos de São Paulo e fomos para 11 estados, 11 municípios, tá? Então nós construímos juntamente com outras ONGs, como a BTH, Instituto Aliança, SEDECA Bahia, com outras ONGs, eu posso estar me esquecendo de alguma, uma metodologia de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de tráfico para fins de exploração sexual, nosso componente jurídico. Só que o foco mais importante era o foco nos abrigos. E ainda, na minha fala hoje, eu disse: existem adolescentes vítimas de tráfico, existiam naquela época em abrigos, em casas de acolhimento, e ainda existem e não são reconhecidos, são invisíveis, porque por falta de compreensão de conceitos, pela necessidade que a equipe interdisciplinar tem que ter de capacitações e rodada de sensibilização permanente. E aí, adquirindo mais conhecimento, nós assumimos o compromisso com a Secretaria Nacional de Justiça e com a organização holandesa Cordaid de escrever finalmente uma metodologia de atendimento a mulheres e transgêneros que retornavam da Europa no universo dos deportados inadmitidos, tá? Com indícios de tráfico de pessoas ou vítimas de tráfico de pessoas ou de outras violações de direito, porque em muitos casos mulheres chegavam no aeroporto com queixa de terem sido espancadas por agentes ou em países da Europa, sem citar qual, porque às vezes pode causar um certo constrangimento aqui, mas que ficavam de denúncia de corrupção de autoridades. Então a gente verificava outras violações de direitos, tá? Se você olhar no site da Asbrad, a metodologia de atendimento do Aeroporto Internacional de Guarulhos, você vai ver que nós nos preocupamos em não ter um instrumental de atendimento, porque um instrumental ele pode ser uma barreira para a pessoa. Porque o primeiro passo do atendimento é construir uma relação de confiança. Se você mostra para a pessoa que você não é polícia, que você não está aí para denunciar, que você é de uma ONG que defende os direitos humanos, você quer saber se ela foi maltratada na Europa, e você tem o compromisso de não revelar o nome dela, nem absolutamente nada a denunciar, então sim, você pode dar o atendimento que essa pessoa precisa. Mas também você tem que respeitar o silêncio dela, porque se ela não quiser falar, ela fica calada. Por isso que quando eu disse que nós não podemos conceber um posto avançado como o posto avançado do Aeroporto Internacional sem uma casa de acolhimento, eu quero dizer que essa pessoa precisa descansar. E nesse sentido eu já trago a questão do tráfico interno de adolescentes trans. Por exemplo, que são aliciados no Pará, são aliciados no Ceará, em outros estados, ou mesmo mais próximo, em Minas, que vêm para São Paulo. Vêm por quê? Vêm porque já estão sendo discriminados por suas famílias, pela sociedade, pela escola. Então vêm em busca de uma vida de menos discriminação e preconceito. Só que são aliciados por organizações criminosas. Chegam em São Paulo com dívidas, muitas delas com dívidas em relação à injeção de silicone, e essas pessoas, quando alguém desbarata uma quadrilha, essas pessoas, seres humanos, sujeitos de direitos, são libertados,
eles são recambiados para aquela família que os discriminou, que muitos foram expulsos por não aceitar a opção de gênero dessa pessoa. Então, esse é um problema que o Brasil precisa enfrentar, reconhecer que o tráfico interno existe, reconhecer que é complexo atender pessoas vítimas de tráfico, reconhecer que você não pode impor à pessoa a condição de vítima, você não pode bater na testa dela que ela é vítima, você não pode bombardear a pessoa com perguntas até que você espreme ela diga eu sou vítima, entendeu? Você tem que respeitar os direitos humanos das pessoas. Agora, nosso compromisso sempre foi de dar à pessoa atendida todas as condições que ela quiser de denunciar. Todos os números, todos os endereços, todas as instituições, desde que ela se sinta segura. Não sou eu a dizer que ela, que mora lá no interior, passou por uma situação de tráfico, porque não sou eu que vou dar a proteção que ela precisa lá no interior, que muitas vezes o aliciador é uma pessoa conhecida, é um ex-namorado, é um vizinho, é o dono de uma agência. Então, esse cuidado, esse zelo, o respeito aos direitos humanos da pessoa em situação de tráfico tem que ser visto, mas tem um capítulo anterior, compreender conceitos, compreender o que é tráfico de pessoas, respeitar a autonomia das mulheres, saber a diferença que existe entre prostituição forçada, tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, saber que existe uma diferença entre a pornografia, o tráfico, o turismo sexual e que são modalidades de exploração sexual que estão previstas no 244A no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o mais importante é que você observa que o Brasil tem 7 mil quilômetros de fronteira seca. Nessa fronteira seca acontece que é uma faixa importante onde pessoas constroem suas vidas, mas que as instituições que estão ali presentes precisam compreender tráfico de pessoas, para que elas sejam capazes minimamente de observar e identificar uma situação. Porque não tendo esse movimento de compreensão dessas instituições na região de fronteira, num país continental como o Brasil, nós teremos sérios problemas. E outra coisa, elaborar políticas públicas sem respeitar as especificidades das regiões também é um outro problema. Penso que com o formato que deram ao segundo plano nacional, de pessoas poderem contribuir através da internet, de uma oficina que nós tivemos específica sobre fronteira e todas as contribuições da sociedade, a gente vai sim ao encontro do interesse superior. Qual é o interesse superior? É o interesse de que a gente não possa enfrentar com condições o tráfico de pessoas, entendeu? Também toma psicólogo, diz que nem toda mulher vai para a Europa para vítima de tráfico. Lógico, nem toda pessoa tem. Nem todo, vamos supor, uma pessoa que tem uma atividade, ela é prostituta aqui em São Paulo, vamos supor. Ela é convidada para exercer a prostituição na Itália, ok? Na Itália ela não tem passaporte, não é obrigada a manter tantas relações sexuais por dia, tem liberdade, tem autonomia. Então, por que ela vai ser considerada vítima de tráfico? Porém, existe na Europa essa visão de que, e também no Brasil, de quase prostituta saiu do Brasil para ir para a Europa, principalmente, é uma vítima de tráfico. Que foi aquilo que eu disse de um agente público que disse exatamente isso para mim. Doutora, para mim, uma vítima de tráfico é uma prostituta que sai do Brasil para se prostituir em Portugal e Espanha. E eu acho que a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça de pautar essa discussão é muito bem-vinda no momento que está para ser lançado o segundo plano nacional e que é do interesse de todas as pessoas que estão nesse enfrentamento há muitos anos, que esse movimento só cresça e a gente consiga, sim, compreender melhor e ser capaz de promover uma interlocução
entre as diversas instâncias, interlocução. Não adianta você, uma secretaria, não conversar com o Ministério, porque a saúde tem que conversar com a assistência social, o judiciário tem que conversar, tem que haver uma interlocução. Única forma da gente caminhar, não existe outra.